Boa tarde, Campo Grande. Hoje, segunda-feira, 18 de outubro de 2010. Estamos na tua casa mais uma vez com o programa Família em Foco para falarmos de família. Quero agradecer a todos vocês que têm acompanhado a programação da TV Guanandi, em especial aqui no Família em Foco. E quero deixar um abraço especial para duas amigas que nos escreveram, Dona Clair Santos e a Dona Zilma Carneiro, lá da Vila Nácer, que acompanham o Família em Foco todos os dias. Um beijo para vocês e que vocês também que estão nos acompanhando possam convidar também o vizinho, dá tempo de chamar o maridão, os filhos para acompanhar o Família em Foco. Está entrando no ar agora, aqui na TV Guanandi, o Família em Foco. Estamos começando o Família em Foco nessa segunda-feira com um tema importante, um tema que tem sido um tema muito atual na nossa sociedade, que é o estresse. E o estresse na família ele é muito prejudicial. Por essa razão, trouxemos uma convidada, uma psicóloga, a doutora Eliane, para trazer informações para você e trazer informações de como você pode se libertar do estresse. Boa tarde, doutora. Boa tarde. Tudo bem? Tudo bom. O estresse, né, é o nosso tema de hoje. O que tem acontecido que parece que cada dia que passa as pessoas estão mais estressadas? Bom, o estresse, nós tomamos emprestado o termo da física, que significa tensão, significa desgaste. E o estresse, nos dias de hoje, ele tem aparecido cada vez com mais frequência, porque nós temos vários estressores, né, que são eventos que vão colaborando para que esse estresse apareça. Então, nós temos, por exemplo, o estilo de vida. Estilo de vida é um tipo de estressor, né, que hoje as pessoas andam com muita pressa, as pessoas não têm muito tempo, as pessoas comem, né, mal, elas comem com pressa, elas não sabem direito nem do que elas estão se alimentando, né? As pessoas no trânsito têm que enfrentar filas, têm que enfrentar congestionamentos. Então, todos esses fatores, eles são fatores que contribuem para que o estresse apareça. E o estresse, ele acaba atrapalhando a pessoa em todos os segmentos da sua vida, né? No trabalho, na família, e principalmente, como nós falamos de família. Que situações o estresse pode ocasionar, dificultando o relacionamento na família, na opinião da senhora? O estresse realmente ele vai permeando, né, como você mesmo disse, todas as áreas, né, de atuação dessa pessoa. O estresse ele sempre vem acompanhado da ansiedade e da depressão. E na família, né, nós podemos dizer, a família pós-moderna, que é essa família da contemporaneidade, é uma família que ela está com alguns parâmetros muito perdidos, né? No sentido de que esse pai, ele não sabe muito claramente qual é o papel que realmente lhe cabe. Né? Então, a gente vê muitos pais hoje que nem chamam os filhos de filho, chamam ô cara, sabe? Numa tentativa de não exercer esse papel de pai, mas de exercer esse papel de amigo, de próximo. Né? Então, a senhora acredita que essa inversão de valores acabam até interferindo na questão do estresse? Muito, porque antes nós vínhamos de uma sociedade em que os papéis eram muito definidos. Né? Pai, existia uma hierarquia, o filho ele tem que respeitar a esse pai, então existia toda uma hierarquia que era muito clara. Hoje não, essa hierarquia acabou e muitas vezes a gente percebe alguns pais que não saíram nem da condição de filhos e já tem que assumir o papel de pai. Esse papel que também não é muito bem definido, né? Então, essas questões contemporâneas, elas vão invadindo, né, a família, elas vão invadindo esses papéis parentais que cada um de nós tem que desenvolver ao longo da nossa vida. Nós temos falado bastante aqui no Família em Foco essa questão da qual que é a importância e qual que é a função de cada membro da família. Por exemplo, o pai, né? O que é o pai? É o cabeça, é o chefe da família, a mãe uma auxiliadora, os filhos, né, obedecendo aos pais. Então nós estamos, na visão da senhora, num caminho certo, falando para as pessoas, trazendo informação
de qual que é a função de cada membro da família? Eu acho que existe, né, alguns resgates que eles têm que ser feitos, né? Não que nós vamos defender aqui a volta de uma sociedade, ou não a volta, porque eu acho que não acabou, mas uma sociedade machista, um homem machista, não é isso. Mas alguns parâmetros, eles têm que estar bem claros, como, por exemplo, a colocação de limites. Isso cabe a quem? Isso cabe a pai e mãe. E aí, quando o filho não tem esse limite ou o pai não sabe a função que ele deve desenvolver, vai gerando esse estresse dentro da família. Exatamente. Daqui um pouquinho, depois do intervalo, eu quero que a senhora responda para todos que estão nos assistindo se o estresse é uma doença. Fique aí, já já nós voltamos com o segundo quadro do programa Família em Foco. Estamos de volta com o programa Família em Foco, em seu segundo quadro, hoje tratando de um assunto muito atual, que é sobre o estresse. E principalmente no estresse da família, que tem atrapalhado bastante no relacionamento familiar. Estamos com a doutora Eliane, que vai nos responder a pergunta, se o estresse é uma doença. O estresse, né, ele vai provocando alguns sintomas. Alguns sintomas, né, que se não tratados, realmente ele termina numa doença. Então, alguns sintomas, eles podem estar ligados, por exemplo, a cardiovasculares. Então, a pessoa começa a sentir uma arritmia, né, no coração, ela começa a ter sintomas, ela começa a ter o que a gente chama hoje da síndrome do pânico. Então, ela fica insegura, ela chega ao ponto dela não querer mais sair de dentro de casa, não querer mais se relacionar, né? Então, o estresse a um grau... Ele pode se tornar uma doença. Pode, tranquilamente. Nós tivemos, semana passada, recebendo uma médica que trabalha diretamente com as mulheres, ginecologista, e ela falou que, eu perguntei para ela quais seriam as maiores doenças que a mulher enfrenta. Ela falou muito sobre a depressão. E o estresse, então, ele é o primeiro, como se fosse um dos primeiros fatores que desencadeia a depressão? Exatamente. Então, se a gente lembrar do termo que nós pegamos emprestado da física, que significa desgaste, tensão, é como se fosse um elástico. Um elástico que, se você vai, né, puxando ele demais, você vai tensionando, você vai desgastando esse elástico, ele acaba perdendo a sua função, né? Aí ele não tem mais elasticidade nenhuma. Isso, né, a gente poderia comparar isso às nossas defesas. Se nós vamos usando essas defesas demais frente a eventos estressores, né? O que vai acontecendo conosco? Essas defesas, elas não respondem mais da maneira adequada e eficiente que ela tem que responder. Então, é aí que vem, né, toda a questão da ansiedade, da depressão e do estresse. Como identificar se a pessoa está com estresse, está estressada ou não? O estresse, né, ele tem muitas formas, né, dele aparecer, porque depende muito do tipo de personalidade que a pessoa tem. Se a pessoa tem uma personalidade mais introvertida, calada, essa pessoa vai ficando cada vez mais calada. Mas também, quando ela explode, ela tem um comportamento intenso demais, né? Quando a pessoa ela é mais extrovertida, a gente pode ver que a qualquer momento, aquilo que ela tirava de letra, né, ela começa a ter dificuldade. Isso, a ter dificuldade de fazer isso. Ela começa a, vamos dizer assim, estourar pouquinho. Mais rapidamente. Isso, e com mais frequência. Doutora, como que funciona? Por exemplo, uma pessoa ela pode contaminar outra pessoa pelo estresse ou não? Pode, né? Pode, porque o estresse é alguma coisa que eu costumo brincar, né? Que às vezes você chega num ponto que nem o seu cachorrinho de estimação não aguenta ficar perto de você mais, né? Então, eu acho que é bem isso que acontece. Na família, quando tem alguma pessoa que está num nível de estresse alto, né? Isso começa a contaminar toda a família, porque isso quase que começa a virar um modelo de resposta. Entendeu? Um padrão de respostas que começa a ser adotados por outros membros da família. Entendi. Então, um vai pegando a onda do outro e vai entrando naquela onda negativa, né? Exatamente. Outra pergunta, doutora. Como a família pode combater o estresse? O que fazer?
Esse combate, né, do estresse, ele é algo que não é de uma vez que ele vai acontecer. A família tem que, aos poucos, diárias, né? Isso, aos poucos ir percebendo, né, quais são os fatores que, de fato, eles estão contribuindo para isso. E tentar reverter isso no sentido de que, se tem um estilo de vida que as pessoas não se sentam mais à mesa para fazer as refeições, entendeu? Cada um pega seu prato, ninguém mais conversa com ninguém. Isso tem que ser retomado. A hora da refeição é a hora que um conta uma novidade, o outro conta o outro. É a hora desse contato. E não a hora dessa, porque tem muita família que está vivendo em família, mas completamente solitários. Os membros em família, mas solitários, né? Então, isso é uma das primeiras coisas. É esse resgate desse estilo de vida que a gente está vendo que está corroendo muito essas relações familiares. Doutora, eu quero agradecer a sua presença. Eu gostaria que a senhora deixasse o contato e também uma mensagem final aqui para os nossos telespectadores que acompanham Família em Foco todos os dias aqui na TV Guanandi. Para mim foi um prazer, né, estar participando aqui. Eu acho que as questões abordadas pelo programa, elas são sempre muito pertinentes e eu acho que são questões que contribuem para que esses parâmetros, né, que estão sendo perdidos e ameaçados nessa contemporaneidade, esses parâmetros eles comecem a surgir novamente e ganhem a força que eles precisam ganhar. Muito obrigada. Contato da senhora? O meu e-mail é eg.nogueira@uol.com.br. Obrigado, doutora. E você que está em casa pode acompanhar a entrevista com a doutora Eliane e ela tem falado muito sobre a questão de você estar sempre revendo o seu dia a dia, a sua rotina. Importante, aí fica uma dica para que você possa ter pelo menos uma das suas refeições que possa ser feita em família, para que você possa estar conversando, possa estar acompanhando a sua família de perto. Quero mais uma vez agradecer a senhora e quero deixar o versículo do dia que está no livro de Filipenses 4:6. Diz: não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Então, que você não venha guardar ansiedade no seu coração. Peça a ajuda de Deus e eu tenho certeza que Ele vai ser com você e vai te ajudar. Um beijo no coração. Até amanhã, terça-feira. Família em Foco. Oferecimento. Colégio ABC. 3342-2058.